Após anos em campos de batalha no exterior, Edward, um soldado condecorado de origem negra, embarca no avião para finalmente retornar ao seu país natal. Cansado mas aliviado, ele recebe um bilhete de primeira classe, um gesto de reconhecimento pelos serviços prestados à pátria. Ele imagina que pela primeira vez em muito tempo, poderá relaxar em um relativo conforto. No entanto, a bordo, as coisas tomam um rumo inesperado. Na primeira classe, longe da honra e gratidão que esperava, Edward é submetido a uma humilhação amarga. Os passageiros ricos e despreocupados o julgam com olhares de desprezo, seus traços negros contrastando vivamente com o ambiente elegante e homogêneo ao seu redor. Um deles, um homem arrogante e bem vestido, o olha com desdém, e ao ver o uniforme desgastado de Edward, faz um comentário mordaz. Eu não sabia que a primeira classe agora estava aberta para mendigos. Edward sente uma mistura de raiva e tristeza diante desse ataque inesperado. Depois de tudo que passou, ele se pergunta como alguém pode ser tão cego ao valor dos sacrifícios feitos pela segurança de todos. No entanto, apesar da raiva crescente, ele se contém. Nos campos de batalha, ele aprendeu a manter a calma, a não reagir impulsivamente. O homem continua com um sorriso sarcástico, olhando para seu uniforme. Talvez tenha havido um erro. Pessoas como você se sentem mais à vontade na classe econômica. Edward respira fundo, tentando não explodir. Sente os olhares dos outros passageiros sobre ele, alguns curiosos, outros cúmplices do desprezo daquele homem. Mas uma voz interior lembra-o de que ele não tem nada a provar para essas pessoas. O que realizou, o que suportou, está muito além da compreensão delas. Eu sou sargento no Exército dos Estados Unidos, responde Edward calmamente. Passei meses servindo ao meu país, longe da minha família. Meu bilhete está aqui, na primeira classe, porque eu mereci este momento de descanso depois de anos de serviço. Você pode desprezar meu uniforme, mas ele representa muito mais do que você pode entender. O homem parece surpreso com a firmeza na resposta de Edward, mas não se deixa intimidar. O exército sempre mendigando privilégios por fazer um trabalho que ninguém pediu. Edward sente uma onda de calor subindo, mas não só de raiva. Ele percebia algo mais profundo naquele homem, algo que ia além da arrogância aparente. Não se tratava apenas de status ou mérito, mas de princípios profundamente enraizados. O homem não via apenas um soldado, ele via um negro em um espaço reservado aos privilegiados, uma intrusão em um mundo que ele se esforçava para manter homogêneo. Olha, diz Edward tentando manter a calma, eu só quero voltar para casa. Ele sabia que essas palavras simples carregavam muito mais do que um desejo de descanso. Era a necessidade de reencontrar sua família, de retomar uma vida normal após os horrores que viveu. Mas essas palavras ressoavam de outra maneira naquele confronto, simbolizavam o direito de cada um, não importa de onde venha, de encontrar seu lugar no mundo. O homem riu. Voltar para casa? Você acha que é tão simples? Vocês, soldados, vão para lá brincar de heróis e voltam achando que tudo lhes é devido. Ele cruzou os braços, o rosto endurecido por anos de preconceito. Mas aqui é diferente. Aqui é para aqueles que realmente trabalharam pelo seu lugar. Edward sentiu a indignação crescendo, mas não deixou a raiva tomar conta. Em vez disso, tentou entender. Por que esse homem era tão amargo? Por que ele via um inimigo em alguém que, como ele, fazia parte da mesma sociedade, da mesma nação? Por que acha que eu não mereço estar aqui? Perguntou Edward calmamente. É porque estou usando este uniforme? Porque venho de um mundo diferente, o do serviço militar, longe dos negócios ou do conforto diário? Ou é porque sou negro? E isso perturba sua visão do que deveria ser um passageiro de primeira classe. O homem fixou Edward com uma frieza aguda, seus olhos carregados de desprezo. Ele fez um gesto desplicente, como se a presença de Edward fosse uma afronta a seus próprios padrões de luxo e exclusividade. Quer a verdade, disse ele com um tom mordaz. É porque você é negro e pobre. Você não merece estar aqui entre os ricos. Estar aqui nos custa milhares de dólares e você, que parece ter acabado de sair da rua, também está aqui. Você é um insulto para nós. As palavras do homem, carregadas de ódio e condescendência, atingiram Edward como punhais. Ele sentiu o calor da indignação subir, seu rosto queimando sob o impacto dessas acusações venenosas. Tinha a sensação de ser reduzido a uma caricatura, um estereótipo racista que se materializou em um ataque pessoal. Os olhares dos outros passageiros, antes curiosos e por vezes cúmplices, tornaram-se mais evidentes agora, como se fossem testemunhas de um confronto entre dois mundos diametralmente opostos. Alguns murmuravam entre si, suas vozes tingidas de surpresa e desconforto, enquanto outros pareciam apreciar o espetáculo.
Você não sabe nada sobre mim, replicou Edward com uma firmeza renovada, sua voz adquirindo um tom de dignidade que ele lutava para manter diante da humilhação. Você não sabe nada do que eu suportei, dos sacrifícios que fiz, nem das dificuldades que enfrentei. Você só vê uma aparência, um estereótipo, e isso o impede de enxergar a realidade. O homem arqueou uma sobrancelha, como se Edward tivesse dito algo absurdo. Ah, realmente? Você acha que desculpas e histórias pessoais vão mudar alguma coisa? Aqui nós pagamos pelo conforto e esperamos ter pessoas que se parecem conosco e que, em nossa opinião, merecem este lugar. Edward sentiu uma onda de tristeza misturada à sua raiva. Essa visão de mundo, onde o valor de uma pessoa era reduzido à cor da pele e ao status financeiro, era profundamente perturbadora. Ele entendeu então que aquele encontro não era apenas uma questão de privilégios ou status, mas um reflexo brutal de preconceitos profundamente enraizados. A comissária de bordo, que até então mantinha uma distância respeitosa, sentiu que a situação corria o risco de piorar. Ela se aproximou com um sorriso suave, mas preocupado, tentando acalmar a tensão palpável entre os dois homens. Senhores, sinto muito por esse mal-entendido. Há algo que eu possa fazer para ajudá-los a resolver esta situação? Edward, com os ombros tensos pela emoção, virou a cabeça lentamente em sua direção, grato pela intervenção dela. O outro homem, no entanto, a ignorou completamente, fixando Edward com um olhar de desprezo gelado. Não é um mal-entendido, disse ele friamente, ele simplesmente não pertence a este lugar. A comissária pareceu desconcertada pela dureza dessas palavras, mas manteve a postura profissional. Senhor, respondeu ela em um tom calmo, recebemos todos com o mesmo respeito, independentemente de sua origem ou aparência. Tenho certeza de que se trata apenas de um mal-entendido. O homem riu com desdém, um som seco e zombeteiro. Mal-entendido. Você é ingênua. Esse homem não é um dos nossos. Edward sentiu sua respiração acelerar, seus punhos se fechando involuntariamente. Mas ele sabia que responder com agressão só alimentaria os estereótipos que esse homem projetava nele. Respirou fundo, tentando recuperar a calma. Estou aqui porque trabalhei duro para merecer isso, assim como você, declarou com dignidade. O homem permaneceu impassível. Trabalhar duro? Você realmente acha que é apenas uma questão de trabalho? Isso é uma questão de privilégio, de status, e você não tem isso. A comissária, percebendo que a conversa estava prestes a sair do controle novamente, interveio rapidamente. Senhor, disse ela ao homem com uma firmeza inesperada, peço que respeite todos os nossos passageiros, sem exceção. Se continuar com essas declarações, serei obrigada a pedir que se retire da área. O homem olhou para ela, visivelmente chocado por ela se dirigir a ele dessa maneira. Depois de um momento de silêncio pesado, ele murmurou algo ininteligível e finalmente se afastou, saindo a passos largos, sem dizer mais nada. Edward sentiu um alívio silencioso, mas as palavras do homem ainda estavam profundamente enraizadas como uma dor. A comissária, compassiva, pousou levemente a mão em seu braço. Sinto muito que tenha passado por isso, murmurou. Ninguém deveria ser tratado assim. Edward assentiu, seus pensamentos ainda agitados pelo choque. Obrigado, disse ele com a voz levemente quebrada. Mas essa não é a primeira vez e provavelmente não será a última. A comissária, com os olhos cheios de tristeza e compreensão, ficou em silêncio por um momento e depois ofereceu um sorriso caloroso. Você tem todo o direito de estar aqui. Nunca duvide disso. Enquanto o avião continuava a subir para o céu, Edward tentou envolver-se numa bolha de tranquilidade. O suave ronronar dos motores o ajudava a se recentrar, mas a cena passada continuava marcada em sua mente, como uma queimadura invisível. O olhar do homem e suas palavras venenosas repetiam-se em sua cabeça. Por que em 2024 pensamentos tão retrógrados ainda persistiam na mente de algumas pessoas? Ele suspirou, desviando os olhos das nuvens para focar seu reflexo na janela. Sua respiração diminuiu enquanto ele se lembrava de uma conversa que tivera com seu amigo de infância, Malik, na véspera de sua partida. Sabe, Edward, nunca vamos escapar desse tipo de comportamento, dissera Malik com uma voz resignada. Não importa onde você vá, você sempre carregará sua cor consigo. Mas você precisa se lembrar de que isso não define seu valor. Essas palavras ressoavam agora, quase proféticas. Edward se perguntava se acabaria aceitando essa fatalidade ou se continuaria lutando contra os preconceitos, uma luta exaustiva, mas necessária. A comissária voltou com um copo d'água e um sorriso compassivo. Aqui está sua bebida, senhor. Se precisar de qualquer coisa, por favor, não hesite em me chamar. Ela colocou o copo na mesa à sua frente e se afastou.
Enquanto bebia água fresca, Edward se deixava levar pela lembrança da conversa com Malik. A vergonha não é sua para carregar, é deles. A ignorância e o medo são as correntes deles, não as suas. Ele olhou novamente pela janela. A vista, embora magnífica, não conseguia aliviar o peso de seus pensamentos. Ele se lembrou daqueles momentos em casa, rodeado pelas risadas de sua família, o calor dos abraços de sua mãe e as discussões animadas com seu pai. Essas memórias lhe traziam uma certa paz, um refúgio onde era aceito e amado pelo que realmente era, longe dos olhares de desprezo. Depois de várias horas de voo, o avião finalmente começou sua descida em direção ao aeroporto. Edward sentiu uma mistura de excitação e alívio ao pensar em tocar novamente o solo de seu país natal. Embora o cansaço pesasse em seus ombros, a perspectiva de rever sua família e reencontrar seus marcos familiares lhe deu nova energia. Assim que o avião pousou, Edward se levantou e pegou suas coisas. Ele deu uma última olhada no interior da cabine, onde a comissária lhe deu um sorriso caloroso. Ele a agradeceu com um aceno de cabeça antes de sair do avião. À medida que avançava pelo terminal, a agitação ao redor amplificava seu sentimento de realização. Mas foi apenas ao atravessar as portas da área de chegada que ele percebeu a dimensão do que o esperava. Um grupo de militares e policiais de alta patente o aguardava. Os uniformes impecáveis, os rostos sérios mas respeitosos, demonstravam a importância de sua missão. Um dos oficiais, um homem de terno escuro com uma medalha no peito, aproximou-se dele e apertou firmemente sua mão. Senhor Bassa, bem-vindo de volta ao seu país. Estamos aqui para garantir sua segurança máxima. Fomos informados do que aconteceu durante seu voo. O homem que o humilhou foi imediatamente detido pelas autoridades. Ele está agora proibido de entrar no território americano. Edward ficou surpreso. Ele não esperava por uma repercussão assim. Sentiu certo alívio não por vingança, mas porque esse ato simbolizava uma forma de justiça. Pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu que a injustiça que sofreu não seria varrida para debaixo do tapete. Obrigado, respondeu ele simplesmente, ainda abalado pela rapidez dos eventos. Enquanto caminhava em direção a um carro preto que o aguardava, Edward refletia sobre a complexidade desse retorno. Por um lado, ele estava feliz por estar de volta ao seu país, em um lugar que parecia querer dar um passo em direção a mais justiça. Por outro lado, ele sabia que essa luta contra os preconceitos e a discriminação não terminaria ali. Sempre haveria pessoas tentando rebaixá-lo, julgá-lo sem realmente conhecê-lo. Mas hoje, ele havia vencido uma batalha. Enquanto o carro se afastava do aeroporto, ele respirou fundo. O caminho até seu objetivo ainda era longo, mas pela primeira vez, ele sentiu que sua trajetória, seus valores e suas lutas haviam sido reconhecidos. Essa história nos lembra que mesmo nas situações mais difíceis, é possível encontrar apoio e justiça. Ela nos encoraja a continuar lutando por nossos valores e a nunca permitir que os preconceitos definam quem somos.